Voltamos à entrevista com Antônio de Pádua Gurgel, falando sobre a vida de Albuíno Azeredo. Gurgel, e a vida dele acadêmica? Foi uma vida normal? Como foi daí para frente? Olha, na universidade, ele continuou sendo um aluno brilhante, né? Uma referência para os outros colegas. Inclusive, num determinado momento, a contragosto, ele até participou do diretório acadêmico. Foi presidente do diretório acadêmico. A contragosto porque ele não tinha porque esse viés político? Ele não queria participar de política. Ele era amigo dos integrantes das diversas chapas, então ele não queria tomar partido. Mas depois de muita insistência, aí ele acabou participando de uma das chapas como vice-presidente, e a chapa ele concordou, não, como vice eu vou, mas aí houve uma situação lá e ele acabou se tornando presidente do diretório acadêmico. Mas não tinha uma atuação política, ele era muito dedicado assim, ao trabalho e aos estudos. E tinha pouca atividade fora desses dois ramos, desses dois setores. E como que ele chegou na política? Bom, principalmente devido ao seu perfil técnico. Ele foi logo depois de se formar, ele foi trabalhar na Vale, e bem cedo, assim, com menos de 30 anos, ele assumiu o cargo de gerências importantes, de chefias importantes dentro da Vale, e desenvolveu projetos de alta relevância. Já na área de ferrovias? Já na área de ferrovias. Inclusive, esse projeto que eu citei inicialmente, de duplicação da companhia da Estrada de Ferro Vitória-Minas, foi um projeto assim, de repercussão internacional. E pouco tempo depois desse projeto, ainda com menos de 30 anos, a Vale começou a expandir suas atividades para o exterior, de certa maneira até em função da repercussão que esse trabalho teve, mas de outros também, devido ao momento também da economia. Aí resolveu criar uma holding junto com a Petrobras e com uma outra empresa, uma empreiteira, Camargo Correia, resolveu criar a Interbras, que era uma empresa que prospectava projetos no interior, e Albuíno Azeredo foi um dos diretores. Nessa época ele tinha 30 anos, um pouco menos, um pouco mais talvez. E então ele se destacou muito como profissional dessa área. E de tal maneira que, algum tempo depois, pouco tempo depois, embora a Vale fosse uma estatal e, portanto, ele tivesse um cargo quase vitalício e num alto nível dentro da Vale, né, da qual ele chegou a participar do Conselho de Administração, um pouco mais tarde, mas, enfim, ele tinha uma excelente situação na Vale, mas resolveu sair da Vale junto com três colegas, e fundou a Enefer, que era uma empresa de consultoria. Então, essa empresa, ela tinha grandes clientes. A principal empresa de consultoria na área de ferrovias no Brasil, né? Exatamente. Ela chegou a ter 4.000 funcionários, um prédio inteiro na Avenida Presidente Vargas. Então, ele era um cara que era um profissional de muito destaque. Nessa condição, assim, além disso, ele tinha uma facilidade muito grande assim, em termos de planejamento. Ele foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros especialistas em planejamento que esteve no Brasil, em função de sua atividade na Vale, de gerir projetos grandiosos. Então, ele desenvolveu também esse talento para o planejamento. E foi essa condição dele, de planejador, que atraiu o governador, então governador Max Mauro, que diante de uma situação que ocorreu com o então secretário, o Ricardo Santos, se não me engano foi até uma questão política, nada relativo ao mérito dele, muito reconhecido, mas enfim, em função de uma situação, o Max Mauro resolveu chamar o Albuíno para ser o secretário de planejamento. Até porque também o Albuíno, ele tinha muito trânsito no governo, em Brasília, e também entre as instituições em nível internacional.
em função da sua atividade na Vale e da sua função da sua atividade como consultor. Então ele, que estava muito bem, e era também nessa época ele era professor da UFRJ, então muito bem situado no Rio, ele aceitou o convite, depois de muita briga com a família, que não queria que ele saísse do Rio, todos estabelecidos lá e tudo, mas ele achou que estava na hora de ter uma participação na área pública. E veio para o governo Max Mauro, como secretário de Planejamento. E na Secretaria de Planejamento, ele, com o perfil técnico que ele tinha, com a experiência anterior como empresário, como gestor de projetos, ele conseguiu descobrir uma série de situações que poderiam ser corrigidas no serviço público. Uma delas, por exemplo, foi que ele verificou de imediato que os orçamentos das obras, especialmente no interior, não tinha condição de serem aqueles orçamentos, estavam muito defasados, a maior, com preços muito maiores do que os praticados no mercado, porque ele sabia que eram os preços de mercado, que ele via como gestor da Vale. Então, uma das coisas que ele propôs ao governo foi o seguinte, que quando se contratava um projeto, por exemplo, para consertar uma escola em Conceição da Barra, o governo fazia uma licitação aqui em Vitória e era escolhida uma empresa e essa empresa ia fazer o trabalho lá em Conceição da Barra. Só esse fato já aumentava o preço da obra em quase 30%. Tinha que deslocar a mão de obra, deslocar ferramentas, etc., etc., até lá. Então, ele chegou à conclusão de que o melhor caminho seria repassar os recursos para as prefeituras e as prefeituras é que implementariam os projetos. Inclusive porque a prefeitura já tinha funcionário, tinha caminhão, tinha trator, ficava ali perto, enfim, seria uma maneira de racionalizar o uso dos recursos públicos. E a partir daí, alguns projetos começaram a ter uma diminuição de até 70%. E, paralelamente, os prefeitos se admiraram daquela nova visão que tinha dentro do governo, de um secretário que, embora sendo de um partido, delegava poder para as prefeituras, o que, aliás, criou um problema dentro do PMDB, que era o partido do governador Max Mauro, porque o PMDB não se conformava. Os correligionários queriam exatamente. Uma parcela de participação no processo. Não exatamente isso, não necessariamente isso, mas que eles achavam que politicamente não era interessante delegar a políticos de outros partidos o poder de gerir verbas, entendeu? De executar obras, entendeu? Que isso não colaborava para o crescimento do partido governamental, entendeu? Isso é interessante, inclusive não só essa visão, mas a forma em que o governador na época aceitou. Não, né? O governador aceitou. O governador percebeu que aquele caminho era o melhor caminho e, sobretudo, o que houve foi que, a partir desse momento, praticamente todos os prefeitos, ele começou a interagir muito com todos os prefeitos. E os prefeitos ficaram admirados com a capacidade dele e com essa visão de procurar facilitar os processos, de limpar os caminhos. Ele começou a promover cursos de capacitação para que as prefeituras pudessem gerir esses recursos, que era necessário apresentar projeto, preparar projeto, planilhas, etc. E nem todas as prefeituras estavam preparadas para isso. Então ele desenvolveu um processo de treinamento, de capacitação, que permitisse que as prefeituras fizessem esse trabalho. Então isso reforçou muito a imagem dele. E quando chegou no momento da sucessão, aí os prefeitos exigiram, automaticamente, ele adquiriu essa popularidade frente às lideranças municipais, né? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco. Fique conosco.